Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui hoje continuando o nosso ciclo de palestras na Semana Jurídica. E encerrando esse ciclo da Semana Jurídica de palestrantes, teremos a honra de ouvir hoje o professor Fernando Capês, promotor de justiça em São Paulo, que vai falar sobre a nova lei de tóxicos. Para compor a mesa dos trabalhos, eu convido a assistente do Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais da Uniban, a doutora Roberta Vicente de Carvalho. Também, com muita honra, convido o doutor Décio Lencioni Machado, doutor jurídico na Uniban, conselheiro do Conselho de Educação do Estado de São Paulo. Convido também para compor a mesa o doutor Cláudio Kiss, O tema de hoje é a nova lei de tóxicos. Palestrante, doutor Fernando Capês. Doutor Capês é promotor de justiça, licenciado, deputado estadual eleito, presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa de São Paulo, professor de Direito Penal e autor de vários livros jurídicos. Com a palavra, professor Fernando Capês. Muito boa noite a todos vocês e a todas vocês. Queria cumprimentar aqui a doutora Roberta, os ilustres professores, Cláudio Kiss, meu companheiro de batalha na área criminal, querido professor Antônio Teixeira de Castro, doutor Rogério Palermo, advogado, e o nosso Décio Lencioni Machado. Para quem não sabe, o professor Décio, além de um homem belo, é extremamente competente, responsável por todo o departamento jurídico da Universidade Bandeirante de São Paulo, é advogado, atua ligado à reitoria desta universidade e, recentemente, disputando com 300 candidatos, foi nomeado conselheiro estadual da educação, um cargo de extrema relevância responsável pela normatização das regras que regem a educação básica e superior. Portanto, é um orgulho para a Universidade Bandeirante de São Paulo ter em seus quadros um conselheiro estadual, o mais jovem conselheiro estadual da educação da história de São Paulo. Nós trouxemos aqui alguns livros, talvez sirvam como um fator extra de estímulo. Vamos sortear um livro de execução penal, vamos sortear mais 2 resumos de penal, vamos sortear o curso de Direito Penal, volume 1, o processo penal. Eu não trouxe porque a doutora Luciana, minha assistente, sempre esquece alguma coisa, impressionante, e não trouxe o curso de processo penal, mas ela vai vir dar explicações a vocês. Luciana? Doutora Luciana? Esqueceu de vir. Paciência. Nós vamos sortear também aqui para vocês 2 livros da nova coleção do aluno preguiçoso, que chama-se Coleção Estudos Direcionados. São 25 volumes de todas as matérias, com perguntas e respostas e quadros sinóticos e esquemas. Eu trouxe aqui para sortear o direito ambiental e o processo civil, teoria geral do processo e processo de conhecimento. Ficou bem mais fácil estudar, mas tem que assistir a aula, hein? Também não vai matar a aula só por causa do livro, não.
Nós vamos conversar aqui rapidamente. Estou vendo aqui o brilhante professor Adair Loredo, nosso eminente administrativista, e é tão bom professor quanto exímio músico, né? E sempre anima com suas aulas, ou sempre dá um toque artístico às suas aulas. Professor Adair, é uma honra tê-lo aqui na Uniban e sermos colegas de magistério. Queridos, eu escolhi esse tema porque é um tema atual e hoje palpitante, importantíssimo. A questão das drogas é uma questão fundamental, é a base do problema social no país e no mundo, e nós temos desde o ano passado uma nova lei de entorpecentes, com regras específicas muito interessantes, que a gente precisa conhecer, tem que conhecer. Porque, primeiro, para você futuramente advogar, ser uma promotora, uma juiz, uma delegada de polícia, não dá para se preparar sem conhecer esta lei que está na base de tudo, a mais importante das leis especiais. Mesmo que você não goste de direito penal, você vai precisar do direito penal para passar no exame da OAB e nos concursos. E convenhamos, todo mundo tem sempre uma tranqueirinha na família, e a gente precisa dominar os temas, principalmente esse aqui. A lei de tóxicos, ou a lei de drogas, é a lei 11.343. A lei 11.343 foi publicada no dia 24 de agosto do ano passado. Como vocês sabem, quando não houver disposição em contrário, uma lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Como a lei foi publicada no dia 24 de agosto, entrou em vigor no dia 8 de outubro do ano passado. Essa lei, portanto, está para completar 10 meses. Uma lei já completou agora recentemente 10 meses. Não tem nem um ano de idade. E já está trazendo uma série de polêmicas. O que ela trouxe de novo? Primeiro, um benefício. A nova lei de drogas revogou a legislação passada. Qual era a legislação passada? Uma lei de 1976, a lei 6368, de 21 de outubro de 76. Essa lei tinha os crimes e o procedimento. Em 2002, dezembro de 2002, aquela lei de 76 foi revogada pela lei 10.409. A lei 10.409 estabeleceu novos crimes e novo procedimento. Só que essa lei de 2002 era tão ruim, mas tão ruim, que o presidente da República vetou toda a parte penal, vetou todos os crimes e somente sancionou o procedimento. Como é que nós ficamos então? Com os crimes da lei de 76 e o procedimento da lei de 2002. Um ser híbrido, um verdadeiro centauro do direito. A parte penal é de uma lei e a parte processual de outra. Mas se fosse isso, ainda estava bom. Pior, a parte processual que foi sancionada tinha um artigo dizendo: este procedimento só se aplica aos crimes previstos nesta lei. Como os crimes previstos nesta lei foram vetados, ficou aquela discussão. Afinal de contas, a parte processual se aplica porque foi sancionada e lei posterior revoga a lei anterior, ou não se aplica porque ela se aplicava aos crimes previstos na lei e esses crimes foram vetados? Os juízes ficaram perplexos e não sabiam qual procedimento aplicar. Uns aplicavam o procedimento da lei de 76, outros aplicavam o procedimento da lei de 2002. Na época eu alertava, ninguém sabe o que o Supremo vai decidir. Vamos pegar o procedimento da lei de 2002, primeiro porque ele foi sancionado. É menos ginástica você imaginar que se o presidente sancionou, ele está em vigor. Quando fala os crimes previstos nesta lei, pressupõe-se nesta legislação. E segundo, porque esse procedimento protege melhor a ampla defesa. Na dúvida, não vai dar nulidade.
Na dúvida, aplica esse que é melhor para a defesa e não vai haver prejuízo. Consequentemente, não haverá nulidade. A maioria aplicou a lei de 76. E o Supremo Tribunal Federal tem, recentemente, anulado os processos, porque entendeu que a lei a ser aplicada deveria ser a de 2002, e está colocando na rua traficantes que já tinham sido condenados. Num país em que a droga está na base de todo o crime organizado, chega a ser no mínimo triste nós não sabermos com qual processo combater este crime. Portanto, uma coisa a nova lei teve de bom: revogou todo esse entulho passado e estamos começando do zero. Crimes e procedimento. Quais são os crimes? Mudou. Primeiro, anotem o novo artigo importante, artigo 28 da nova lei de drogas. Antigamente era o artigo 16, tráfico era o 12 e o porte para uso próprio o 16. Agora o tráfico é o 33 e o porte para uso próprio é o 28. Então era aquela gíria: ô doutor, desclassifica para mim por 16, eu não sou traficante, não me põe no 12 não, por favor, me joga no 16, estou no propósito, estou no propósito. Estou no propósito significa, estou querendo me regenerar, joga para o 16. Mas o que acontece? Atualmente você não vai falar mais isso, tá certo? Deus me livre e guarde. Pede para desclassificar por 28, não por 33. O que está no 28? O seguinte crime. Acho que dá. O seguinte crime: adquirir, guardar, trazer consigo, transportar e ter em depósito. Adquirir, guardar, trazer consigo, transportar e ter em depósito. 5 condutas diferentes. Adquirir, guardar, trazer consigo, transportar e ter em depósito. Droga para uso próprio. É a conduta daquele que detém a droga com finalidade de uso futuro. Anote o que eu vou lhes dizer. O uso da droga jamais foi considerado crime entre nós. O usuário jamais foi considerado autor de crime. A lei de 76 jamais puniu o uso. A lei de 2002 jamais puniu o uso. E a nova lei não pune o uso. E nem poderia deixar de ser. O direito penal não pode punir aquele que só faz mal a si próprio. O direito penal só pode punir as condutas que colocam em perigo o outro, nunca o próprio agente. Esse é o princípio da alteridade ou transcendentalidade. Nunca o próprio, sempre o outro. Há países, só para você ter uma ideia, no sudeste da Ásia, conhece? Como, por exemplo, a Malásia, no qual a tentativa de suicídio é punida com a morte. A pessoa tenta se matar e, se ela não consegue, o Estado já lhe dá uma força executando. Normalmente, os executados sorriem instantes antes da execução. Ele queria se matar, não conseguiu, o Estado faz o serviço. Não tem sentido você punir quem faz mal a si próprio. A lei não pune o uso, ela pune a detenção para uso futuro. De maneira que o que se tutela é a saúde pública. Não se quer que a droga entre em circulação, por isso que não pode manter droga consigo, ainda que para uso próprio. Qual a pena? Qual a pena prevista para este crime? Agora sim, acabou a pena privativa de liberdade. Não existe mais cadeia. Não cabe prisão em flagrante, não cabe prisão provisória e não cabe pena de reclusão ou detenção. Não existe mais a pena privativa de liberdade. Como é que é punido, então, quem é pego detendo uma droga para uso próprio? Olha a pena. Primeira, advertência. O juiz condena, chama o infrator e diz: olha,
Não use droga, porque droga faz mal à saúde. Tá certo, excelência? Estou no propósito. Mais alguma coisa? Não, esta é a sua pena. Só? É só. É o conselho? É só o conselho. Só isso? Pode ir? Então, a primeira pena é só isso, advertência. A segunda, prestação de serviços em favor da comunidade, pelo prazo de 5 meses, se for primário, ou 10 meses, se reincidente. Então, é uma pena inteligente, né? Pelo menos isso, prestar um serviço em favor de um hospital, de uma creche, de uma escola. E a terceira pena, a obrigação de frequentar cursos ou programas educativos, por 5 meses, se primário, e 10 meses, se reincidente. O juiz pode aplicar uma pena, 2 ou as 3, a seu critério. Muito bem. E se o condenado descumpre essa pena? Qual a consequência? Bom, a advertência não dá para descumprir, né? Feito na hora. Agora, e se ele não presta o serviço ou não vai no programa educativo? Qual a consequência? Sabe o que acontece? Nova advertência. Ele é chamado e fala, olha, você não devia faltar. E se ele fala, muito obrigado, estou no propósito. Aí, se faltar de novo, aí o juiz aplica uma pena de multa. Uma multinha para ele. Tá certo? Então, o que houve não foi uma despenalização. Houve uma polêmica, que não vale aqui a gente se embrenhar. O meu querido amigo e colega professor Luiz Flávio Gomes sustentou que houve descriminalização, que não é mais crime, porque a lei de introdução ao Código Penal diz que só é crime quando for punido com pena privativa de liberdade. E está no título, que não trata dos crimes e das penas, então houve uma descriminalização. São argumentos fortes. Nós nos colocamos em sentido contrário, sustentando que continua sendo crime, porque quando a lei de introdução ao Código Penal foi feita, não havia ainda pena restritiva de direitos. Então é claro que essa lei não poderia fazer menção a essas penas. Embora não esteja no título dos crimes e das penas, no título em que se encontra, tem um capítulo que trata dos crimes e das penas, e o artigo está nesse capítulo. Portanto, entendemos que não houve descriminalização. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que não houve descriminalização, continua sendo crime. E isso é importante, porque sendo crime, induz a reincidência. Está claro? Muito bem. Essa é a primeira modificação. Tiraram a pena privativa de liberdade desse crime de detenção para uso próprio. Segunda novidade. Parágrafo 1º do artigo 28. Foi criado um novo delito. Plantio de droga para uso próprio. Tem uma exigência. Tem que ser pequena quantidade. Porque se o cara tem um latifúndio para uso próprio, é difícil, né? Tudo isso aqui é para eu usar. Tá certo? Os próximos 30 anos eu estou sossegado. Não. Tem que ser pequena quantidade. Então, plantio de pequena quantidade para uso próprio. Muito bem. Como é que era na legislação passada? Sabe como é que era? A lei não distinguia. Só falava plantio de droga, ponto. É equiparado ao tráfico. Qualquer plantio era considerado tráfico. Imaginemos, então, um estudante caprichoso, denodado, carinhoso, que no silêncio do seu quarto, na intimidade do seu lar, mantém um pequeno vasinho de barro, no qual cultiva uma plantinha de cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha. E todo dia ele vai regando a plantinha de maconha, e a plantinha de maconha vai crescendo, porque ele quer extrair desta plantinha de maconha uma substância para fazer um pacauzinho e curtir um cigarrinho no seu quarto. Plantio de pequena quantidade para uso próprio. Convido um colega para assistir e para conhecer este plantio. O colega, com inveja daquela planta tão bonitinha que vai virar um cigarrinho de maconha, corre para a autoridade policial, avisa o delegado de polícia, e a polícia cai para dentro. Por essa expressão, cai para dentro, quero dizer,
realiza uma diligência de busca domiciliar, seguida de apreensão e da prisão do infrator. Muito bem. A autoridade policial está conversando, fala, olha, amigo, desculpa, calma, a casa caiu. Hã? Sua casa caiu, meu amigo. House despencation para você. E você está preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes. Hã? Tráfico de entorpecentes. Mas como eu não sou traficante? Mas a lei não distingue. Qualquer plantio é considerado tráfico. O tráfico de entorpecentes, cuidado com isso, não é crime hediondo. Não é. Ele é crime equiparado a hediondo, com as mesmas consequências, mas não é hediondo. Então, o que acontece com os crimes hediondos e equiparados como tráfico? A lei passada, tá? Não cabe liberdade provisória. Então, ele está preso em flagrante e já não vai sair. Não cabe fiança, está preso em flagrante e não vai sair. Não pode apelar em liberdade. Foi condenado e não pode apelar em liberdade. Não cabe progressão de regime. Ele pega a pena mínima, vai 3 anos. Vai ter que cumprir pelo menos 2/3, porque só cabe livramento condicional depois de 2/3 da pena. Vamos ver se vocês estão bons de conta. Depois de quanto tempo ele vai ter direito ao livramento condicional? 2 anos. Quer dizer que, da data em que a casa caiu, ele só vai poder voltar a ver o sol redondo depois de 2 anos. Para um sujeito que estava plantando um vasinho ali para uso próprio, ter que passar 2 anos numa cela superlotada, na companhia de presos carentes e gulosos, tendo que ficar 2 anos encostado na parede, em pé, é muita coisa. Ele vai dizer para o delegado ou para o juiz, espera um pouquinho, se eu tivesse guardando na minha casa a própria droga para uso próprio, eu estava no 16 tranquilo. Como eu estou guardando a planta que nem droga é, eu estou no 12? Então criava maior confusão. O que fez a lei? Passou a considerar o plantio de pequena quantidade para uso próprio como equiparado ao artigo 28, com aquelas 3 peninhas lá. Prestação de serviço, educação, programa educativo e a advertência. Melhorou sob esse aspecto. Esses 2 crimes, que continuam sendo crimes, são de competência do juizado especial criminal. Cabe transação penal e, portanto, não estão sujeitos ao procedimento rigoroso que essa lei trouxe. Bola na rede? Tranquilo? Como é que você chama, querida? Você de braços cruzados, loirinha, com cabelo assim. Qual o seu nome? Flávia. Você com um sorriso tão bonito e um olhar misterioso que está tirando a minha concentração desde o início da palestra. Uma satisfação. Muito bem. Agora, vamos falar dos crimes barra pesada. Vamos falar, Flávia, daqueles crimes realmente que intimidam, que assustam. Agora a cobra vai fumar. Artigo 33, caput. Guarda esse artigo. Tráfico ilícito de entorpecentes. Traficar droga. Sabe o que é tráfico? O 33 caput diz, são 18 condutas diferentes. 18! O legislador não deixou escapar nada. Importar, exportar, transportar, trazer consigo, preparar, produzir, fabricar, oferecer, expor à venda, vender, fornecer ainda que gratuitamente, entregar de qualquer forma ao consumo, prescrever, ministrar, tudo isso é tráfico, desde que seja feito ilicitamente, isto é, sem autorização, porque é claro, o farmacêutico que vende um barbitúrico, um calmante com receita, não pratica tráfico ilícito de entorpecentes, pratica tráfico lícito. Tráfico é comércio, tráfico lícito. Muito bem. Qual que é a pena do tráfico? Antes, a pena era de 3 a 15 anos. Se o juiz fixasse a pena mínima de 3, podia até substituir por pena restritiva de direitos.
Ou seja, o traficante que vendesse droga na porta de uma escola podia ser condenado como pena a pintar o muro dessa escola. Se nós compararmos com a Indonésia, onde um traficante que é pego com a boca na botija é executado, eu diria que aqui a profissão de tráfico era uma profissão de baixo risco. Agora a pena foi aumentada. Em vez de 3 a 15, passou a ser de 5, no mínimo, a 15. E mais uma multa altíssima, de 500 a 1.500 dias multa. Considerando que cada dia multa pode chegar até 5 salários, quanto que dá isso aí? 7.500 salários, que pode ser triplicada, 21, 22 mil salários, que depois pode ser multiplicada por 10, 220 mil salários. É uma graninha boa. Muito bem. Fantástico. Eu gostei. Fiquei feliz. Quando eu li a lei que entrou em vigor, Flávio, eu cheguei até a chorar. Falei, que bonito. Agora é 5 anos a pena mínima. A coisa está endireitando, esse país vai mudar. Aí comecei a ler. Cheguei no parágrafo 4º, tomei um susto. No caso de tráfico, se o réu for primário e portador de bons antecedentes e não integrar organização criminosa, a pena pode ser reduzida a até 2/3. Vamos lá. Primário, bons antecedentes e organização criminosa. Vou começar pelo fim. O crime organizado, vocês sabem, é um verdadeiro estado paralelo. O crime organizado se projeta na sociedade através de prestações sociais. Ele atua onde o Estado não atua. Então ele paga o médico, dá lá um dinheirinho, compra o leitinho, tá certo? Ele trabalha desta maneira. E tem uma estrutura piramidal, uma hierarquia muito bem distribuída, com níveis hierárquicos e uma obediência. Ele é organizado e atua na informalidade. É um verdadeiro Estado, mas ainda não distribui carteira de trabalho. Vai chegar o dia que isso vai acontecer, mas hoje o crime organizado ainda não dá carteirinha de membro aos seus integrantes. Como é que o juiz vai saber, então, se o sujeito é membro de organização criminosa ou não? Não, doutor, era a primeira vez, eu estou no propósito, eles pegaram eu e fizeram isso aí. Então, praticamente o terceiro requisito já desapareceu. Ser membro de organização criminosa. Sobrou primário e com bons antecedentes. Como vocês sabem, os bons antecedentes entram para todo mundo, menos para o traficante. Bom antecedente é requisito da primeira fase da fixação da pena, onde a pena não pode ficar abaixo do mínimo. Primariedade ou reincidência pertence à segunda fase, onde a pena não pode ficar abaixo do mínimo. Para o traficante, não. Primariedade e bons antecedentes estão na terceira fase, em que a pena pode ficar reduzida abaixo do mínimo legal. Pode chegar a 1 ano e meio. O legislador criou, então, uma causa de diminuição de pena para o traficante que não existe para nenhum outro criminoso, permitindo que a pena mínima do tráfico chegue a 1 ano e alguns meses. Está sendo filmado? Vai gravar? Isso é torpe. Isso foi torpe. Criaram uma causa de diminuição de pena para todo traficante, primário e portador de bons antecedentes, e a maioria é, porque com o poder de corrupção econômico do tráfico, poucos entram no sistema, quando entram é pela primeira vez. Criaram uma causa que diminui a pena de todo traficante para 1 ano e meio, e nenhum outro criminoso tem, nem mesmo os criminosos que praticam crime sem violência ou grave ameaça e sem tanto perigo. É inconstitucional esta causa de diminuição de pena que foi criada. Muito bem. Mas antes que eu fique nervoso, deixa eu retornar aqui com nossos companheiros. Uma outra questão importante. Uso compartilhado de droga. Dividir a droga. Vamos imaginar um casal de namorados. 2 namorados, um homem e uma mulher. Esses 2 namorados, apaixonados um pelo outro, naquele amor platônico, respeitoso,
pudico, envergonhado, se abraçam e juntos descem ao litoral. Numa madrugada de lua cheia, sentam-se sobre uma pedra à beira-mar, vendo a lua prateada resplandecendo no infinito do mar azul, observando o balanço cadenciado das ondas lambendo a areia do mar de modo faceiro. Abraçados, agarradinhos, nada falam, pois o silêncio diz mais que as palavras. Completamente apaixonados, rostinhos colados, rostos encostados, o rapaz então, aproveitando aquela atmosfera romântica e abraçado à sua amada, puxa um pacauzinho de maconha e oferece à sua companheira. Linda, vamos dar um tapinha no beiço, linda? Ela então, é só uma empinadinha na cachimbeta? Só. Passa para ela, uma tragadinha, outra ali, a menina, ai meu, isso é massa, tô tremendo, bicho, minha coluna está tremendo, eu estou vendo essa lua cheia descer, a lua está descendo, não está mais em cima, já está em linha reta, está no horizontal, que lua é essa? E não era a lua, era o holofote do departamento de narcóticos, a casa caiu. Muito bem, a polícia já vem, mão para a cabeça, vagabundo, você também piranha, eu não sou piranha, então é biscate, vai todo mundo para lá. E levam até, expressões antigas, não? Biscate, nossa, não ouvi essa expressão há séculos. Leva até o distrito policial, o delegado, a casa caiu, la maison est tombée, e indicia e prende em flagrante o rapaz por tráfico de drogas. Ô, doutor, que tráfico? Estou dividindo um tapinha com a minha namorada, o senhor está louco? Não estou louco não, é tráfico, está na lei. Doutor, eu não quero te ensinar que eu não sou das letras jurídicas, mas, desculpa, tráfico é uma palavra que deriva de tráfego, e tráfego significa comércio, e o comércio tem o intuito de lucro na sua base. Então, me desculpe, só pode ser considerado tráfico aquele comportamento que objetiva lucro. Eu estou dividindo com a minha gatinha um pacauzinho de maconha, doutor, isso não é tráfico. Realmente a sua explicação me convenceria. Não dissesse a lei fornecer ainda que gratuitamente, não dissesse a lei entregar de qualquer forma ao consumo, não dissesse a lei oferecer, não dissesse a lei ceder. Em qual você quer que eu te enquadro? Foi para uso próprio. Não, senhor, você cedeu a terceiro, uso próprio dela. Não dá, cara, é uso próprio não. Muito bem. Agora acabou com isso, a lei criou uma figura mais branda. Nem tudo é tráfico, jogar tudo no 12 também não dá, agora no 33. Agora, o uso compartilhado dá uma peninha de 6 meses a 1 ano, juizado especial criminal, mas uma multa maior que a do tráfico, 700 a 1.500 dias multa pelo largar de ser besta, mas para a cadeia não vai lá para o juizado especial criminal. Bom, e eu quero essa boiada, doutor, eu quero entrar nessa boiadinha aqui, a multa eu me viro, doutor, porque a multa jamais é convertida em prisão, né? A multa é cobrada que nem dívida tributária, se ele for insolvente, não tem bens a penhorar, suspende a execução. Então veja só, para entrar nessa, vamos usar a expressão dele, nessa boiadinha, quais são os requisitos? Primeiro, o uso tem que ser eventual. Todo dia ele vai na praia dividir a droga, não dá, é tráfico. Uso eventual, ocasional, episódico. Segundo requisito, não pode ter finalidade de lucro, tem que ser gratuito. Terceiro requisito, tem que ser pessoa do seu relacionamento, senão encosto num, encosto no outro, tem que ser pessoa do relacionamento. Está anotando? Então, eventual, gratuito, pessoa do relacionamento, e o infrator tem que usar também, uso compartilhado. Outra novidade, mais uma novidade. Entre as figuras equiparadas ao tráfico, estão três figuras equiparadas ao tráfico. Tráfico de matéria-prima.
Portanto, traficar ilicitamente acetona, traficar ilicitamente éter, ou insumos que são destinados à produção da droga. Isso é equiparado ao tráfico. Plantio de droga para fins de tráfico. Isso é equiparado ao tráfico. E terceiro, o sujeito que tem um local, ele tem a propriedade, ou a posse, ou a administração, ou a mera vigilância de um local. E ele permite que o local seja usado para fins de tráfico. Equipara-se ao tráfico. Piorou. Pela lei anterior, era equiparado ao tráfico se ele permitia que o local fosse usado para tráfico ou uso. Agora só é equiparado ao tráfico se ele permite que seja usado para tráfico, o que é um erro. Eu estou na minha casa, dia de madrugada, toco o telefone. Um companheiro nosso, delegado de polícia, foi diretor do DENARC, na época. Muito bem, já faz alguns anos. Foi um dos cotados para delegado geral. Esse delegado me telefona. Doutor, nós entramos aqui numa boate. Recebemos uma denúncia que é usada para tráfico, invadimos a boate, acendemos as luzes e, num segundo, o chão ficou repleto de entorpecente. O chão ficou branco. Tudo pacauzinho branco, o papelote de cocaína encheu. É teu? Não, doutor, estou no propósito, não sou eu não, doutor. É teu, não sou eu não. Não estou com nada. Você está com bafo de maconha. Colocaram na minha boquinha, eu pitei, mas não é meu. Muito bem. Não pegava ninguém. Nós estamos humilhados aqui, doutor, nós vamos ter que ir embora. Eu falei, calma lá. Pega aqui o parágrafo 1º, inciso 3. Desculpe, parágrafo 2º, inciso 3, do 12, da lei antiga. Ceder local ou permitir para o uso ou tráfico. Para uso está claro que está permitindo. Mete um par de pulseira no gerente da casa. Pulseira é algema. Prende flagrante. Vai na casa do dono da boate, mete outro par de pulseira. Prende todo mundo por tráfico. Agora não pode mais. Só está caracterizado esse crime se o sujeito cede o local para tráfico e não para uso, o que vai dificultar a persecução dessas casas noturnas que se mantêm no lucro como em razão do tráfico, como foi com o Estúdio 54 em Nova York. Muito bem. Agora, outra questão interessante. Custeio ou financiamento do tráfico. Boa novidade, gostei. Tenho críticas e tenho elogios, não é só crítica. Foi bom isso aqui. Custeio e financiamento do tráfico. É aquele que não suja as mãos. É aquele que empresta dinheiro para o traficante ou paga as operações e depois recebe a sua participação. Então, eu aplico em bolsa, quando a bolsa está ruim, eu aplico em renda fixa, derivativos, e aplico também em imóveis e no tráfico. Ele não suja as mãos, mas a pena é muito maior. Reclusão de 8 a 20 anos. E multa que pode chegar a 4.000 dias multa. Pesado, hein? Mas é o sujeito que mantém o tráfico sem sujar as mãos, o traficante do colarinho branco. Vocês assistiram um filme com o Nicolas Cage, chamado O Senhor das Armas? Ele é traficante de armas. Então ele vende armas e alimentou todas as guerrilhas mais sanguinolentas do mundo. Mas jamais deu um tiro. Um dia, ele vendeu um carregamento e entregou pessoalmente a um determinado país da África, uma republiqueta, que estava tendo uma briga entre tribos. Enquanto ele está fechando o negócio, o irmão dele está olhando para baixo numa colina, os adquirentes do armamento descer correndo e começar a metralhar mulheres grávidas, crianças. Ele voltou, para! A arma é para isso! Ele falou, então, vou segurar a operação. Eu falei, não, você não vai. Nós vamos concluir a operação e você vai fazer mais. Trouxe uma criança, deu a arma, falou, você vai matar a criança com a arma que você nos vendeu. Não quero! Vai matar. Porque não há basicamente nenhuma diferença entre aquele que não quer fazer o serviço sujo, mas alimenta quem faz, e aquele que efetivamente trafica. 8 a 20 anos. O que eu estou preocupado é o seguinte, começa a surgir na doutrina um posicionamento no sentido de que o crime de financiamento ou custeio exige habitualidade.
só quando houver a prática reiterada desta conduta. Então, um traficante chega e fala, pô, você me arruma uma grana aí que está chegando um carregamento de heroína dos Estados Unidos e de ópio da Malásia, e eu estou sem grana, preciso, porque vai ter uma operação grande, senão vou perder toda a mercadoria. Pô, para menos, está aqui, meu irmão, nós somos chapa. Pá! Paguei tudo. Eu só serei partícipe do tráfico. Não responderei pelo custeio de 8 a 20 anos. Ou então emprestei uma vez uma oportunidade, só se for praticada reiteradamente esta conduta. Olha, sei, eu posso estar enganado, não sou dono da verdade. Mas se nós abrirmos o dicionário e lermos custear e financiar, emprestar, pagar. Não me parece que exija a habitualidade para existir. Quer dizer, então, que se eu te emprestei um dinheiro, não te financiei, que financiar é emprestar reiteradamente. Se você dá uma festa, eu vou lá e pago, eu não custeei. Você tem que custear várias festas. Então, me parece que não dá para construir. Por que está sendo construída essa interpretação? Porque antes do custeio tem um crime. Associação criminosa para tráfico. O que é associação criminosa para tráfico? É a reunião estável e permanente de 2 ou mais pessoas, com a finalidade de praticar um tráfico ou mais. 35 caput. No parágrafo único, tem a associação criminosa para a prática do custeio e o financiamento, que é a reunião estável de 2 ou mais pessoas para a prática, agora, reiterada do financiamento ou custeio. Só existe associação criminosa se a finalidade for a prática reiterada de financiamento ou custeio. E existe associação criminosa, ainda que a finalidade seja a prática de um único tráfico. Dessa diversidade é que surgiu o entendimento de que o financiamento ou custeio exige a habitualidade. Acho que a gente tem que procurar uma interpretação que proteja a sociedade, não o traficante. Bom, tem outra questão, mais algumas regras finais. O informante, aquele que normalmente está no serviço público e dá as dicas para a quadrilha, reclusão de 2 a 6 anos e multa altíssima. Tem o tráfico culposo. O que é tráfico culposo? É o médico, o dentista, o veterinário, farmacêutico incompetente, que receita, por exemplo, morfina, sem que haja necessidade da morfina. Ou receita uma dose catastroficamente maior do que a necessária, tráfico culposo. Depois nós temos o sujeito que usa a droga e se mete a dirigir aeronave ou embarcação. Automóvel não, porque isso está no Código de Trânsito. Pode pegar até 6 anos de reclusão. Então, existem alguns criminhos complementares. Mas o mais importante é isso que eu passei para vocês. E o procedimento? Vamos ao procedimento. Vamos lá. Não quero cansá-los, evidentemente, a gente quer sempre sair daqui com amigos. Procedimento. Como é que é o procedimento? Bom, réu solto é uma avacalhação, vale tudo. Réu preso. O sujeito foi preso em flagrante. Primeira pergunta. Quanto tempo tem a autoridade policial para concluir e relatar o inquérito de indiciado preso? Quanto tempo? Agora, 30 dias. Se a autoridade policial requerer, o juiz poderá, ouvido o Ministério Público, duplicar este prazo. De maneira que, qual é o prazo máximo para a conclusão do inquérito policial na hipótese de indiciado preso? O prazo para a conclusão de inquérito policial, no caso de indiciado preso, são 30 dias. 30. A autoridade policial poderá requerer ao juiz, e este, ouvido o Ministério Público, pode duplicar este prazo. Qual é o prazo máximo para terminar o inquérito policial? Beleza, já estava começando a duvidar da cadeira de matemática da casa. Duplicando, 60 dias. O prazo máximo que pode ficar preso o indiciado são 60 dias. Terminou o inquérito. Qual o prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia? O MP tem o prazo de 10 dias para oferecer a denúncia, podendo rolar até 5 testemunhas. Muito bem, até aí, ficou preso quanto tempo? Quanto? 70. O juiz, então, em um dia, notifica a defesa para apresentar a defesa preliminar,
que é uma verdadeira contestação, que você vai jogar todas as fichas. Não recebe essa denúncia, desclassifica para o 28. Tem que tentar tudo nessa hora. Defesa preliminar. Então, um dia para notificar a defesa, para apresentar a defesa preliminar. Só aí já são 71. 60 mais 10 mais 1. 71. 10 dias para a defesa preliminar, podendo rolar até 5 testemunhas. 81. O juiz, então, tem 5 dias para receber ou rejeitar a denúncia. 86. Mas ele pode nem receber nem rejeitar. Ele pode mandar fazer diligências complementares no prazo de 10 dias. 96. Aí volta, ele tem um dia para receber. 97. Recebeu a denúncia. Pronto, acabou. Denúncia, defesa, recebeu. A partir daí ficou muito fácil. Recebeu a denúncia? Acabou. Não precisa saber mais nada. Ele designa a audiência do faz tudo. O que é a audiência do faz tudo? É uma audiência em que se faz tudo. Interroga, ouve testemunha de acusação, testemunha de defesa, debate e sentença. Qual o prazo dessa audiência? 30 dias ou 90, se ele alegar que é dependente e tiver que fazer exame de dependência. Terminou a audiência, o juiz chama os autos à conclusão e em 10 dias dá a sentença. Condenando, ele decide fundamentalmente se o réu apela ou não em liberdade. Moral da história, o sujeito pode chegar a ficar preso 137 dias ou 197, se precisar fazer o exame de dependência. Por último, quais as consequências processuais para o traficante? Número 1, o crime não admite anistia, graça e, o mais importante, indulto. Já chega indulto para os caras que assaltam, viu o que fizeram ano passado. Então, anistia, graça e indulto não cabe. Segundo, não cabe fiança. Terceiro, não pode substituir a pena por restritiva de direitos. Não pode. Então não dá para mandar pintar o colégio mais, traficante. 4, o juiz, se condenar, decide fundamentadamente se o réu apela em liberdade ou fica preso. Mesmo se for primário, cabe ao juiz decidir. Em contrapartida, eu pergunto, progressão de regime pode? Tem direito à progressão de regime? Agora tem. Não há mais crime que não tenha. 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. 2/5 dá 40%. E 3/5, 60%. Liberdade provisória, pode? Você sabe que a lei proibiu? E eu disse, desculpe, eu quero rigor para traficante. Mas não dá para a lei proibir o juiz de analisar se naquele caso cabe liberdade provisória. Como é que o legislador vai adivinhar que em todas as hipóteses de processo por tráfico, o réu não pode aguardar o julgamento em liberdade? Isso cabe ao juiz em cada caso concreto verificar. Ah, mas a acusação é grave, está certo, mas ele pode ser inocente de uma acusação. A acusação pode ser grave e ele pode ser inocente. Não viram um filme das moças que vão para o sudeste da Ásia e o traficante troca a mala ou pede para levar? Pega no vídeo, eu não lembro qual o nome do filme. Tá certo? Pode ser inocente, então cabe liberdade provisória sim. Era inconstitucional e a lei revogou a regra que proibia a liberdade provisória. Ponto. Tráfico internacional. A lei não usa a expressão internacional, ela usa a expressão tráfico com característica de transnacionalidade. O que é o tráfico transnacional? É aquele para o exterior ou doméstico. Como assim? Transnacional é doméstico? É. O tráfico doméstico, quando a finalidade é enviar a droga depois para o exterior. Competência, Justiça Federal. E se não tiver juiz federal na comarca? Justiça Federal. Tem que mandar para a sede mais próxima. Está claro? Estas são as mais importantes observações sobre a nova lei de drogas. Evidentemente, nós trouxemos aqui alguns livros, o volume 4 não veio, o volume 4 da coleção é o que tem as 15 leis comentadas, entre elas, a lei de drogas. Está claro? Quem está no primeiro ano aí, levanta a mão. Primeiro ano. Que beleza, hein? Que beleza. Segundo ano. Que maravilha. Terceiro ano.
que espetáculo! Quarto ano, que bonito! Quinto ano, espetacular! Muito bem. Eu tive essa semana, quarta-feira, jantando na casa do maestro João Carlos Martins. Fui eu e a minha esposa, jantamos com ele, a esposa dele e mais um casal. E minha esposa, durante o encontro, começava a chorar copiosamente quando vimos a história desse homem. Ele foi o maior pianista do mundo. Aos 18 anos já era um dos maiores, aos 42 consagrou-se. Sofreu um acidente, quebrou o braço, perdeu os movimentos da mão direita. Em razão disso, ele teve que tocar com as mãos viradas e desenvolveu uma lesão por esforço repetido, uma LER, e perdeu praticamente os movimentos da mão. Para piorar, sofreu um assalto na Bulgária, levou um golpe violentíssimo, uma barra de ferro na cabeça e teve paralisado todo um lado do corpo. Voltou para fazer tratamento, para recuperar os movimentos. Aos 64 anos, estava proibido e inutilizado para tocar piano em orquestra. Tinha que usar apenas um dedo. Então, aos 64 anos, ele foi frequentar uma escola de regência para aprender a reger. E hoje se transformou num dos maiores maestros do mundo, tendo sido aplaudido no Carnegie Hall, que é uma casa de espetáculos mais famosa de Nova York. E, por consequência, dos Estados Unidos. Foi aplaudido em pé e consagrado. Ao reger a orquestra, ele não pode mexer na partitura, porque a mão não pode virar. Então ele é obrigado a decorar todos os movimentos de antemão. E o faz estudando diariamente, aos 67 anos, das 5 da manhã às 11 horas da noite. Interrompeu o seu estudo em 2 horas para nos receber para jantar às 9. Mas em seguida tivemos que sair porque ele acordaria às 5 da manhã. Esse homem é um estímulo para todos nós. E para vocês que aí se encontram, os do quinto ano, às vésperas de enfrentar um desafio. Ele nos mostra, em primeiro lugar, que é importante ter autoestima. Cada um olhar para dentro de si e sentir orgulho do que é. Orgulho do que faz. Orgulho do que quer fazer. Em seguida, ele ensina que é importante ter vontade, querer, ter objetivos, desbravar. E, terceiro, não há limites para a vontade humana. O que você quiser, você será. Basta que você não coloque o medo como freio inibitório de suas pretensões. Basicamente, não há nenhuma diferença entre nós aqui. Nós apenas começamos antes. Eu até confesso a vocês, fui um estudante no primário medíocre. Tinha extrema dificuldade em assimilar os ensinamentos. Matemática, então, gozei vocês, não entrava na minha cabeça. Uma maçã, mais uma maçã, tentava minha mãe. E eu, depois de muito esforço, 2 maçãs. E para provocar minha mãe, mais de uma maçã e uma banana, eu já me atrapalhava por completo. E uma banana maçã, já não sabia o que responder. E era tímido como uma porta. O professor me chamava, eu levantava com a cabeça baixa. O que eu fiz? Comecei a observar o que faziam os mais arrojados. E no início a imitá-los, até que aquilo, com o esforço, passou a se tornar natural. Passei a estudar para dar alegria aos meus pais. E em pouco tempo, sem que esse fosse o meu objetivo, passei de um aluno medíocre para o melhor aluno do colégio. Entrei na Universidade de São Paulo, e na época tinha 3 universidades, e acabei aprovado em primeiro lugar no concurso do Ministério Público, partindo do zero, como um medíocre mediano. Portanto, se você quiser, você está aqui. Em vez de consumir o seu tempo reclamando de possíveis falhas que existem em todas as universidades do mundo, deixa que outros façam por você. Não perca seu tempo e sua energia. Concentre-se em fazer aquilo que for melhor para você. Estude, assimile, porque num futuro muito próximo você estará aqui, falando para gerações vindouras. Eu encerro com uma pequena anedota, peço escusas a quem já ouviu, mas ela
é muito eficaz e muito maior do que qualquer conselho, porque a imagem fica. Acorrentado a um calabouço, um homem desesperado esperava por sua morte, por sua execução, até que o cruel ditador entrou no cárcere e lhe propôs uma aposta. Ó, pobre diabo, vou lhe fazer uma oferta. Em uma das mãos manterei o bilhete contendo a palavra culpado, e na outra mão um papel escrito inocente. Se você escolher o papel com a palavra inocente, eu te libero agora. Mas se escolher o bilhete com a palavra culpado, será executado e torturado na minha frente, neste momento. Que sina desse homem ao saber que em ambas as mãos só havia bilhetes contendo a palavra culpado. O ditador não daria nenhuma chance àquele homem. Algumas vezes na vida, nós podemos nos encontrar diante de uma encruzilhada, sem saber qual decisão tomar. Parece que não há saída, parece que estamos derrotados, desesperados e nada mais há para fazer. A gente então lembra daquela locomotiva que entra num túnel escuro e que parece interminável. Se ela parar, ela jamais sairá do túnel, mas persistindo, um dia ela encontrará o ponto de luz que inevitavelmente aguarda ao final daquele mesmo local. Basta que não pare. Quem insiste sempre vence, até mesmo na vaga do que desistiu. O homem, desesperado, não tinha saída, mas manteve a calma. E mais do que isso, manteve a esperança. Escolheu uma das mãos, pouco importava qual, e pegou o bilhete, rapidamente o engolindo, ao invés de abri-lo. Ao que o ditador, irritado, disse: mas imbecil, e imbecil não é palavrão, é uma expressão da medicina legal, imbecil, como é que vou saber o bilhete que você pegou, já que você o engoliu? Basta que o senhor veja o bilhete que ficou na outra mão. Se nele estiver o bilhete com a palavra culpado, é porque eu escolhi o bilhete contendo a palavra inocente. Sempre há um caminho. O equilibrista jamais cai, porque durante sua travessia jamais olha hesitante para os lados. E mais do que isso, jamais olha temeroso para baixo. É por isso que ele olha firme, com confiança e adiante. E é por isso que ele sempre chega. E é por isso que você vai chegar. Até uma próxima, e o meu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo pertence a cada um de vocês. Em 3 meses, sem um centavo no bolso, e com uma impugnação injusta do Tribunal Eleitoral, eu consegui 96 mil votos. E nos 2 meses, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Não consegui sozinho, consegui com o apoio de cada um de vocês. Minha campanha foi só palestras em faculdades. O meu e-mail é fcapes, porque meu nome é Fernando Capês, fcapes@terra.com.br. Mande-me a sua sugestão, seja um legislador, sente comigo na cadeira que também te pertence. Um abraço, até a próxima.